Olá, pessoal. O tema da nossa aula de hoje é técnicas de negociação. Pois bem, pessoal, para iniciar a nossa discussão, vale aí lembrar e ressaltar que nunca negociemos por medo, mas que nunca tenhamos medo de negociar. Quem disse isso foi John Kennedy. Com essa introdução, é importante destacar que nós temos aí algumas habilidades do negociador que vale chamar a atenção como que essas habilidades elas são desenvolvidas num processo de negociação. Essa negociação pode ser uma simples negociação de um produto de varejo, um produto que o cliente, porventura, ele possa levar de maneira imediata para seu consumo, para sua casa, como também pode ser uma negociação que envolve várias fases, várias etapas do processo. Pois bem, então, primeiro ponto extremamente relevante é conhecer o produto. Esse produto, quais são essas características, para qual finalidade esse produto ele existe. Esse produto ele possui alguns elementos que o diferencia dos demais. Quando eu falo de produto, obviamente, é de uma forma ampliada, entende-se também como serviço. Então, é o primeiro ponto, o primeiro elemento que o negociador ele precisa conhecer sobre o produto ou serviço o qual ele está oferecendo, o qual ele está negociando. Dito isso, ele precisa também conhecer o mercado. Lembrando, quando eu digo mercado, não é apenas o mercado consumidor. Esse mercado ele é muito importante que o negociador ele tenha essa consciência, como por exemplo, qual que é o perfil, o público que consome esse produto, qual a finalidade que esse público dá para esse produto ou serviço o qual ele está consumindo. Este produto ou serviço, ele precisa de algo a mais, ele precisa de complemento. É importante saber isso por parte do consumidor para que você tenha elementos para que sejam utilizados dentro desse processo de negociação. Mas, além disso, conhecer o cliente. É preciso também conhecer o quê? O seu concorrente. O seu concorrente tem o mesmo produto? Se não, qual é o produto do concorrente? Quais características que podem deixar esse produto do concorrente mais favorável em relação ao seu produto? Ou ainda, quais são as características do produto do concorrente que deixa esse produto desfavorável ao seu produto? Então, saber desses elementos dentro de uma negociação é fundamental para que você conduza a negociação com essas informações e, obviamente, tenha argumentos para apresentar junto ao seu cliente ou junto com a parte a qual você está negociando. Vender solução também é um outro ponto que o negociador deve ter bem claro dentro do processo de negociação. Por quê? Você está ali oferecendo um produto, você está ali oferecendo um serviço, você quer resolver uma angústia, você quer resolver um problema, você quer atender um desejo à pessoa ao qual está solicitando o produto ou o serviço. Então, você está propondo uma solução. Solução para um problema, solução para um desejo dessa pessoa. Então, tenha bem claro isso para que você possa oferecer, além do produto, mas sim a solução para algo que essa outra parte deseja. Agregar valor ao produto, agregar valor ao serviço é um outro elemento que eu digo que seja estratégico no processo de negociação. Então, se você tem um produto, se você tem um serviço, mostre os benefícios desse produto e serviço, mostre as qualidades, as funcionalidades que muitas das vezes o negociador, a outra parte, quer dizer, que está negociando, talvez não tenha consciência. Então, se você agregar valor, não é agregar valor no sentido de oferecer benesses a mais, e não, às vezes é pura e simplesmente explicar melhor as funcionalidades daquele produto ou os benefícios daquele serviço que certamente poderá proporcionar ao seu cliente. Vende a empresa, ou seja, você está vendendo um produto, você está vendendo um serviço, mas vende também a empresa. Qual é a vantagem deste cliente, dessa parte
que está buscando o seu serviço ou produto tende a adquirir daquela empresa. Olha, é uma empresa que já está estabelecida no mercado, é uma empresa que tem credibilidade, é uma empresa que possui um reconhecimento perante os outros clientes que ela já atendeu. Então, mostre que o cliente adquirindo o produto da sua empresa, ele vai estar fazendo o melhor negócio, que, apesar de existirem produtos semelhantes ou até mesmo idênticos de outra empresa, a empresa ao qual você está, de certa forma, fornecendo esse produto, ela tem outros elementos que, de certo modo, agrega valor àquele produto ou serviço, que gera credibilidade para que você volte a negociar futuramente. Então, dentro desse processo todo, chega o ato da negociação, de você mostrar todos esses aspectos que foram levantados para o seu cliente, e é a fase do convencimento, ao cliente fechar o pedido, ao cliente assinar o contrato, fechar o negócio. Lembrando que, fechando o pedido, fechando o negócio, a negociação não termina por ali. É muito importante pensar no pós-venda, pensar na assessoria. Negociei um serviço que vai ser feito, vai ser prestado daqui a uma semana, ótimo. Dê satisfação ao seu cliente. Ligue para o cliente, avalie com o cliente o melhor horário para estar prestando serviço, o melhor horário para a entrega do produto. Verifique com o cliente se ele está satisfeito, qual o nível de satisfação ao consumir aquele produto, ao ter consumido aquele serviço, se atendeu às expectativas, se não atendeu, por que não atendeu. Faça uma análise de todo esse processo de negociação no sentido de fidelizar, de agregar valor lá no pós-venda junto ao seu cliente. Isso ajuda a você gerenciar o processo de negociação e identificar possíveis problemas, não só no processo como um todo, como também no serviço ou produto ao qual vocês estão comercializando. E, obviamente, como etapa final, essa gestão do processo, esse gerenciamento, ele é muito importante para o negociador profissional. Então, eu vendi um imóvel, entre em contato com quem adquiriu o imóvel, verifique se ele está satisfeito, se aquelas características atenderam a sua expectativa. Se não atendeu, quais foram os elementos que não atendeu? Tenta corrigir, certamente estará dentro desse processo, ou foi no produto que você não ofertou algumas características que você não informou no início, ou numa agregação de valor que você informou, disse que ia agregar, que isso seria um fator diferencial no serviço ou no produto e acabou não sendo. Então, levante essas questões para poder fazer todo o gerenciamento, fazer uma correção de etapas que, porventura, não tenham ficado claras para esse cliente. Então, são elementos fundamentais para você estar buscando também características no sentido de fazer uma melhor gestão desse processo de negociação. Bom, dito isso, a gente entra de fato no processo. Então, é importante fazer essa divisão. Quando vocês vão para uma negociação mais a longo prazo, por exemplo, que envolve lá orçamento, discussão de preço, apresentação do produto, apresentação de um protótipo, fazendo uma proposta de um serviço, enfim, uma negociação mais longa, que demanda mais fases, é importante que dentro desse processo vocês tenham o preparo, de fato, para ir para essa negociação. Então, primeiro, antes de tudo, da negociação, é preciso a fase da preparação. Levante informações do seu produto ou serviço, informações do cliente, informações sobre como que o cliente pensa em termos de processos de pagamento, formas de pagamento, todos esses elementos que, porventura, você vai precisar no ato da negociação. Imagina só se você vai chegar numa negociação sabendo simples e puramente do serviço que será prestado, aí quando o cliente fala, ótimo, qual que é o preço? Você fala o preço e as formas de pagamento. Ixi, não levantei essa informação. Então, você não se preparou tão bem. Você tem que saber as formas de pagamento, saber os limites que você pode numa negociação. Olha, o meu preço ideal é esse, mas eu tenho, para fechar negócio, um preço mínimo que ainda eu posso trabalhar, que eu posso praticar. O meu prazo que eu vou dar para o meu cliente é 6 vezes no cartão de crédito, mas se exigir um pouco mais para me fechar o negócio, eu posso trabalhar com prazo um pouco mais estendido, 7 ou até mesmo 8 vezes. Então, busque saber quais são seus limites para que você chegue no processo de negociação com cartas na manga ou com argumentos para poder
flexibilizar em algum aspecto que normalmente nessas negociações a longo prazo, que passam por várias fases, essa flexibilização ela é muito bem-vinda. Durante a reunião da negociação, é importante que você faça uma abertura, você explore alguns elementos, algumas informações daquilo que vai ser negociado e, obviamente, apresente o que será negociado, foque e enfatize as características positivas, as características que diferenciem seu produto ou serviço no mercado. Então, são elementos aí muito essenciais para uma negociação, num processo de negociação de longo prazo. E, por último, após a negociação, controle e avalie. Então, verifique os pontos positivos da negociação, avalie algumas questões que não foram conforme você imaginou, você teve que ceder em alguns aspectos, por que teve que ceder, seria um produto que precisa ter outras características, precisam ser mais adaptáveis à demanda do cliente. Então, observem, no processo de negociação, não é o simples fato de ter o êxito, o contrato assinado, que termina por si só. Não, esse processo ele pode ter muita informação, pode fornecer muitos elementos para você retornar para a empresa e apresentar alguns elementos que possivelmente são gerenciáveis e passíveis de melhoria dentro da própria empresa. Prazo de entrega, características de produto, então todas essas informações elas podem ser apresentadas e até mesmo questionadas dentro desse processo de negociação. Pois bem, então, considerando o processo de negociação como um todo, não só a negociação longa de várias fases, como a negociação curta, a comunicação ela é um elemento essencial e fundamental, mas não somente a comunicação verbal. Nós temos aí várias formas de comunicação e algumas formas subliminares que influenciam diretamente no processo de negociação. Então, expressões, tom de voz, posturas, sinais, gesticulação, todos esses elementos, eles são passíveis de influenciar um processo de negociação. Então, muito cuidado com a postura, observem qual é a forma que o cliente se porta, tente verificar se alguns sinais que você faz não sejam sinais muito ofensivos, e isso pode prejudicar numa negociação. Se você invade muito o espaço alheio, então o cliente pode ficar um pouco reprimido com a sua forma de gesticular, dos sinais do qual você se porta quando vai apresentar algo ou vai demonstrar algum serviço. Então, muito cuidado com a postura, pense, compreenda o seu cliente, verifique qual é o tipo de negociação que esse cliente está, de certa forma, habituado, o que ele espera da empresa enquanto negociação. Não tenta surpreender esse cliente de uma forma muito despojada, isso pode trazer uma imagem de improvisação, então tomem cuidado com isso. Talvez o cliente ele vai com uma perspectiva e com uma expectativa bem diferente daquilo que você apresenta na negociação, e isso pode afetar. Talvez você não gera um sinal de muita credibilidade pela própria apresentação e postura numa negociação. Então, muito atento a estes aspectos que podem ser fundamentais ou podem influenciar bastante no processo de negociação. E ainda, falando de comunicação, importante ter clareza, ou seja, não esconda o jogo, passe informações relevantes, abre-se com os outros, toma iniciativa nas negociações, não omita informações, não omita elementos que lá na hora do contrato o cliente se descobrir que essa foi uma informação omitida, uma informação às vezes extremamente relevante que o vendedor ou que o negociador não passou, isso pode colocar por terra todo aquele trabalho que foi feito de negociação, de apresentação, caso não tenha clareza nessas informações, nessas regras que não foram colocadas no processo de negociação e sim apresentadas apenas na assinatura do contrato. Então é importante que vocês tenham essa consciência. Receptividade, ou seja, aceita as pessoas, convive com sentimentos, valores, prioridades diferentes, não é crítico e impaciente. Lembre-se, pessoal, no mundo no qual estamos inseridos,
As pessoas avaliam muito a nossa forma de apresentar um produto, avaliam muito a nossa postura e também essa pessoa ao qual estamos negociando, ela considera alguns posicionamentos nossos a respeito de religião, a respeito de política, a respeito de credo, enfim, nós temos aí que nos respaldar para talvez não entrar num âmbito de conflituoso com a pessoa com a qual estamos negociando, e isso venha prejudicar a negociação. Então, é muito relevante, vocês têm vários espaços para discutir, para se posicionar, mas num ambiente de negociação onde você não conhece e não tem os pressupostos da outra parte, talvez seja arriscado você se posicionar, você fazer uma crítica descontextualizada sobre determinado partido político, sobre determinada religião, se você não tem informação sobre as preferências e as crenças de outra parte, isso pode ser prejudicial na negociação. Então, tenha bastante bom senso, talvez não seja um momento para você se posicionar, tenta compreender o ambiente, foco na negociação. Depois, se porventura houver espaço, sim, você pode ter algum tipo de manifestação, mas tome bastante cuidado, porque isso pode inviabilizar todo um processo de negociação. Outro elemento, tenha coerência. Então, diz o que pensa e sente, descreve os fatos como acontece. Tenha convicção sobre as suas ideias. Então, seja coerente. Se você acredita de fato naquele produto, mostre que você é inclusive, consumidor daquele produto. Você não escolheria outro produto semelhante, porque você possui uma coerência. Se você diz que acredita que aquele produto é o melhor produto do mercado, que você não daria outro produto para os seus filhos, por exemplo, utilizar, então tenha coerência nessa sua fala. Não tenha uma fala muito superficial, uma fala simples e puramente para a venda, mas não, tem uma fala que de fato você pratique. Credibilidade, cumpre o que promete, faz o que diz. Olha, a gente vai fechar um negócio, o produto vai estar na sua residência, o serviço vai ser pago em tal data. Respeite os prazos da empresa e não prometa aquilo que você não vai cumprir, porque ao invés de gerar satisfação, você pode gerar muita insatisfação e, obviamente, você não consegue aí, gerar aquela credibilidade que todos nós almejamos em termos de empresa, em termos de marca e em termos de negociação também. Bem, alguns elementos são clássicos aí, vale a gente chamar a atenção para tentar sempre evitar no processo de comunicação, no processo de negociação como um todo. Então, olhar constantemente para o relógio ou outra coisa, você está negociando ali e às vezes está com muito foco, conversando com outra pessoa ou um outro cliente no WhatsApp, não está dando a atenção devida àquele cliente que está na sua frente negociando, isso pode passar a sensação de descaso, então evite ficar toda hora com o relógio, a outra pessoa pode imaginar, opa, eu vou ter que ir embora logo porque ele não está disposto a passar todas as informações que eu preciso para fechar uma negociação. Então, tomem cuidado com algumas atitudes ou com alguns sinais que podem afetar a negociação que está sendo desenvolvida. Bocejar, coçar os olhos, assoviar, cantarolar também são elementos aí que demonstram displicência e isso pode prejudicar a outra parte, pode compreender ou entender que você não está fazendo muita questão daquela negociação e ela descarta em fechar o negócio naquele momento. Ficar rabiscando, tem aquelas pessoas que anotam repetidamente várias coisas, mas nada relacionado à negociação, fica desenhando coisas paralelas que não estão totalmente ligadas ao processo, estão rabiscando e não fazendo anotações próprias daquela negociação, isso também pode demonstrar algum certo descaso do processo, então tome bastante cuidado com alguns elementos que podem desfavorecê-los dentro desse processo de negociação. Distrair com conversas paralelas, então você está negociando, de repente chega um outro vendedor, te pergunta alguma coisa, aí chega uma outra pessoa, interrompe a negociação, você vai responder, aí chega um terceiro, e você perde, logicamente, aquele sentido da negociação, e você tem que retomar onde que nós paramos. Então, tomem cuidado com isso, que ficar interrompendo a todo instante, isso pode prejudicar todo o processo de negociação. E descontrair-se de forma exagerada também. Então, tem
alguns negociadores que tentam uma piada para descontrair, alguma brincadeira, mas se isso ficar muito recorrente, talvez a outra parte possa se sentir invadido e desconfortável e isso prejudicar o processo como um todo. E ainda ser descortês ou indelicado, então isso, apesar de ser evidente, algumas pessoas não têm esse senso de perceber que algumas questões, algumas frases descontextualizadas, elas podem notar e ser interpretadas como delicadeza. Então, tomem bastante cuidado com estes elementos, podem ser extremamente prejudiciais no processo de negociação. Bem, outro elemento que é importante, e algumas técnicas são, inclusive, mais profundas ao detalhar, ao descrever esse elemento, que é o tempo na negociação. Então, tem o tempo certo de fechar o negócio, tem o tempo de você apresentar. Obviamente, tem essas regras, mas é preciso também avaliar o que será negociado, como que é o processo, como que é o perfil também, qual é o perfil da pessoa com qual está negociando, porque o tempo depende dessas informações. Então, quais são os prazos que você, porventura, está considerando dentro desse processo de negociação? Qual é o tempo da reunião? Qual é o tempo disponível do cliente para você apresentar o produto? Qual é o tempo disponível desse cliente para você tentar estabelecer aí as regras do contrato que será negociado? Então, tente calcular para você também não ficar passando muita informação de um produto que o cliente, porventura, já conheça e na hora de você esmiuçar melhor o contrato para fechar a negociação, você já dedicou muito tempo na apresentação, o cliente está ali muito rapidamente, deixa esse contrato comigo que eu vou ler melhor, como teve muito tempo na apresentação, a gente dedicou muito tempo na apresentação, eu vou precisar ler com mais cautela, porque eu tenho outro compromisso, então observe, tente calcular este tempo para que você passe por essas fases de uma forma objetiva e, obviamente, visando sempre o resultado final, que é o fechamento do negócio. Momento adequado de você apresentar o preço, demonstrar as condições. Lembre, talvez o cliente não conheça o produto. Se você chegar inicialmente falando do preço, talvez o cliente já tenha uma certa resistência quanto ao preço. Se você já chegar de uma forma, fazendo a apresentação, a abordagem dos pontos, dos benefícios, as finalidades, o valor agregado daquele serviço ou produto, e posteriormente você apresenta o preço, talvez com essas informações o cliente até imagine, nossa, quanto valor me ofereceu por esse preço, isso pode ser favorável. Então, são alguns elementos importantes a serem considerados e, por último, nós temos a chamada oportunidade. Talvez você está apresentando ali a proposta do serviço ou do produto que o cliente irá contratar, pode ser que exista uma oportunidade de você agregar um valor, pode ser que exista uma oportunidade de você vincular um componente, um acessório. Então, são oportunidades perceptíveis no processo de negociação, que você imagina fazer uma venda de X, talvez você venda até outros elementos, o qual você esteja disponível na empresa para ofertar a esse cliente em virtude de uma oportunidade que você observou relacionada à demanda deste cliente. Então, observe, no processo de negociação podem surgir oportunidades de negócios ali para você complementar aquele produto ou serviço, ou até mesmo de negócios futuros. Então, prestem bastante atenção, porque isso pode fazer parte deste processo. Lembre-se, existe também na negociação aquele período da barganha. Falei meu preço ao comprador, nossa, que preço alto, está muito fora do meu orçamento. Lembre-se, vocês, como vendedores, como negociadores, quem vai apresentar a proposta, seja a proposta de um produto ou serviço, você deve ter o preço ideal, mas precisa também existir aquela margem flexível para você tentar fechar o negócio concedendo um certo desconto, tentando verificar um preço mais adequado e possível para o seu comprador, para o seu cliente. Porém, você tem o preço ideal e tem o preço mínimo. Você sabe que menos do que aquele preço mínimo não é possível você efetivar aquela negociação. Então, é preciso você
e compreender esse caminho possível de você percorrer, de você ceder em algum aspecto. Se você é um bom negociador e verificou informações sobre o seu cliente, sobre o seu comprador, talvez você já consiga identificar qual é o preço máximo que esse cliente está disposto a pagar. Sabendo dessa informação, você tem aí, obviamente, um universo possível para negociar. Mas quando eu digo universo possível para negociar, é quando você percebe que o comprador ele tem uma perspectiva para pagar naquele produto, ele tem lá um preço máximo a se pagar dentro daquele seu limite de preço mínimo. Então, vai tentar negociar dentro de uma chamada zona de possível acordo. Alguns autores, até outro nome, eles colocam como ZAP, zona de acordo possível. Mas, lembrando, existe um âmbito de negociação que possa estar dentro ali do preço que o comprador está disposto a pagar e dentro do preço ideal e a escala de preço ideal e preço mínimo do vendedor, do negociador. Então, estabelecer, identificar esses elementos é fundamental para que vocês tenham um processo de negociação seguindo para um bom resultado, seguindo para o êxito. Mas se você, vendedor, você, negociador, identificou que o preço máximo a pagar disponível do comprador, que o comprador esteja disposto a pagar, é menos do seu preço mínimo, é o tipo de negociação que você não vai conseguir chegar no resultado. Por mais que você apresente benefícios, por mais que você apresente características e agregue valor ao seu produto ou seu serviço, você sabe que a condição do pagador, ou o que ele está disposto a pagar em termos de preço máximo, está muito aquém do seu preço mínimo. Então, é o tipo de negociação que, por mais que você insista, você não vai conseguir atingir um propósito. Então, identificando isso de uma maneira antecipada, você já consegue, inclusive, poupar tempo numa negociação, sabendo que seu produto não se encaixa à capacidade financeira do comprador ou ao dispêndio que ele tem para a aquisição de um produto ou serviço. Então, é um ponto muito importante ser identificado para o negociador no sentido de flexibilização e melhor êxito aí na negociação. Bom, alguns erros comuns que são muito relevantes estarem sendo apontados. Primeiro, perder o controle da negociação. Então, você está num processo de negociação, talvez o interlocutor ou a parte, ela te jogue num outro âmbito de discussão, que você tem uma perca de poder nessa negociação. Então, esse controle ele é fundamental. Se você é um negociador profissional, tenha esse controle. Se a outra parte está levando para um âmbito a negociação que só o favoreça, você tenta retomar a negociação para um campo ao qual você tenha mais propriedade, você está mais habituado a trabalhar, a argumentar e mantenha a negociação dentro desse âmbito para que evite você entrar numa discussão que talvez foge do foco da negociação e é onde a outra parte quer te levar para obter algum benefício nesse sentido. Então, é importante considerar esse erro para vocês não incorrerem nisso. Apresentar argumentos frágeis também é um erro bastante comum. Alguns negociadores eles buscam informações sobre produtos, sobre mercado, então vêm com argumentos muito frágeis e a outra parte identifica que é um argumento muito frágil e ela combate esse argumento, às vezes com elementos muito mais plausíveis. Então, tomem cuidado com justificativas e desculpas pouco pertinentes naquele processo de negociação. Prender-se no detalhe, abandonar um todo. Então, você está negociando um produto com um alto valor agregado, se ficar perdendo muito tempo num detalhe e abandonando o principal, que é aquele produto com alto valor agregado, então você se perde na negociação. Talvez foque mais no produto, o detalhe se tenta ajustá-lo no decorrer da negociação e não fique muito tempo dedicando a este detalhe. Não cumprir compromisso também é um problema. Então, se você tem compromisso de ligar para passar mais informações, de ligar para dar um feedback para o seu cliente, para a pessoa com a qual está negociando,
e não cumprir com essa ligação, e não cumprir com esse contato, isso te passa a imagem de uma pessoa sem compromisso. Às vezes a pessoa está esperando essa ligação, ela tem que te ligar para te cobrar porque você não fez o contato. Então, atenção para esse aspecto. Utilizar uma linguagem inacessível, ou seja, se é um produto muito técnico, o qual você está oferecendo e fornecendo, se você ficar numa linguagem muito técnica que o cliente não compreende, inacessível a esse cliente, isso pode dificultar na compreensão do produto por parte do cliente e isso inviabilizar uma negociação. Então, atenção para este aspecto. Improvisar, então a gente sabe que a improvisação ela pode sim fazer parte do processo de negociação, uma vez que a gente não sabe das demandas do cliente e o cliente muitas das vezes coleta algumas informações que porventura não tem e é preciso improvisar, tentar se adequar, mas se você mostrar que tudo na negociação está sendo improvisado, improvisação da fala, improvisação do produto, das características, do processo como um todo, do contrato, então o cliente já vai ficar com o pé atrás e verificou a sua postura de improviso muito elevada, e isso pode o prejudicar. Não saber lidar com a rede de tensão, então é você estar ali numa tensão de fechar o negócio, tudo, e fica provocando seu cliente, vai fechar ou não vai, posso assinar o contrato, não sabe, se, ao invés de você ir por um caminho que o cliente naturalmente vai finalizar a compra, vai fechar um contrato, vai, de certa forma, conseguir um bom êxito na negociação, você não lida bem com essa rede de tensão e acaba deixando o cliente um pouco apreensivo e ele prefere deixar aquele momento, não, vou deixar para depois, porque, enfim, a rede de tensão às vezes tomou conta e você preferiu fugir aquele processo de negociação, o que te prejudicou junto ao cliente. Então, é importante que você seja previsível e coerente, ter um comportamento constante e não confuso. Não seja muito confuso nas informações que são passadas, cuidado para improvisar e, além de tudo, clareza, conforme foi apontado inicialmente, clareza na comunicação para você não demonstrar que seja uma pessoa confusa no processo de negociação. E no fechamento do acordo, então, finalizei a negociação, alguns pontos são cabíveis serem retomados. Primeiro deles, resumir o que ficou combinado. Então, olha, ficou combinado que o pagamento será em 10 vezes, ficou combinado que a entrega será em 15 dias, ficou combinado que eu vou entrar em contato para a gente agendar melhor o horário de entrega para você, está tudo descrito, o produto com essa e essa característica, você não quis o acessório, você não quis o complemento, ou você quis o complemento, ele vai junto com o produto, ou o complemento vai depois. Faça o resumo do que foi negociado para que fique muito claro para o cliente, para que ele não ligue depois, olha, o produto chegou, mas aquele outro acessório que eu adquiri, você tem que retomar, mas eu te lembrei, eu te avisei que não daria para a gente entregar junto com o produto, ele iria depois, tudo, enfim. Retome o que foi discutido, negociado, para que o cliente ele não fique em dúvidas e fique muito claro para que os produtos cheguem dentro da especificidade do produto que foi comprometido no ato da negociação, dentro do prazo, a forma de pagamento conforme foi combinado. Então, todas essas questões elas sejam retomadas e esclarecidas as possíveis dúvidas. Recapitular os benefícios mútuos, então mostrar que o cliente conseguiu um bom produto, vai atender a tal finalidade, dentro também daqueles benefícios que porventura o cliente pode proporcionar à empresa. Então, fazer esse levantamento e chamar essas informações no ato do acordo. Verificar se não há mal-entendidos e resistências. Então, se existe um ponto de tensão ou de inflexão, que seja lá o prazo de entrega, que seja a forma de pagamento, tenta mostrar, olha, a gente não aceita cheque, você entendeu, né? Vai ser cartão de crédito. Então, no ato da entrega, você vai ter o cartão e passa o restante do pagamento. Tudo ok, tudo certo para você, compreendeu? O cliente tem que entender para que não tenha nenhum tipo de problema neste aspecto. Formalizar, se necessário, o compromisso. Então, é um contrato?
assina o contrato, todas as cláusulas bem estabelecidas. Eu já falei em aulas anteriores a importância da formalização. Então, é um momento de vocês colocar tudo no papel para respaldar tanto o cliente quanto a empresa, registrar o que ficou acordado. Então, se teve lá uma cláusula que é uma cláusula muito específica, então inclua isso no contrato, não tenha receio de retomar a confecção desse contrato para incluir e registrar o que ficou acordado de maneira esporádica ou de maneira diferente aquele contrato padrão. Então tenha bastante atenção neste aspecto e combinar se houver os próximos passos e definir o cronograma. Olha, a primeira fase do serviço será essa, a segunda fase é essa, a terceira fase é essa. Se possível, documentar. Se não for possível, combine isso, mostre os próximos passos, detalhe para o cliente que nem tudo vai ser entregue imediatamente, alguns elementos serão entregues posteriormente, se for o caso. Então, observa isso no processo do acordo para que não fique nenhum tipo de informação obscura e o cliente tenha alguma reclamação nesse sentido. Bem, com isso, vale ressaltar que negociação é a arte de harmonização do relacionamento, do entendimento e da diplomacia. Negociações transformam projetos em resultados concretos. Pessoal, então é isso. Obrigado e até mais.